Fala galera do canal Interlocos, boa noite Maurício. Estamos aqui com algumas pérolas do nosso presidente Lula na data de hoje, né? A primeira, né, ele disse que a inflação está razoavelmente controlada e o custo de vida é menor do que o governo Bolsonaro. Você concorda com isso? Eu não concordo, nem eu, nem o Brasil inteiro, né? Como é que tá o preço do café aí onde você está morando aí, Bruno? Olha, eu não faço o uso dessa substância, mas sempre quando eu passo na prateleira do café, eu me assusto, né? Da última vez... Há pessoas reclamando, né? Sempre tem alguém com carrinho lá, com cara feia, né? A última vez, que já faz alguns meses, estava na faixa de R$35. Inclusive, né, é muito bom esse ponto do Lula aí, né? Ele disse que então os preços estão melhores do que no governo Bolsonaro, é isso? Custo de vida, né? Custo de vida está menor, diz ele. Custo de vida, ele está se referindo à inflação, né, e tudo mais. É uma narrativa, né, evidentemente, assim, mas assim, o que me espanta é a desfaçatez do Lula de dizer um negócio desse, né? Porque, convenhamos, né? A quem ele quer enganar com isso, né? Nem petistas estão falando bem do governo dele, né? Nessa área, né, da economia, né? Pois é. Pode pedir para o nosso editor colocar aí a taxa de desaprovação do governo Lula, que aumentou, né? Passou a taxa de aprovação pela primeira vez, agora nesse último mês, mês pretérito. Inclusive o mês de dezembro foi um desastre para o governo Lula, né? Uma série de medidas erradas, um desastre na comunicação, teve o problema do Pix. E assim, o governo do PT ele é tão tosco, né? Ele é tão bizonho, né? Que ele começou a bater no espantalho, né? Nessa guerra do Pix aí, começou a falar que a direita estava falando que ia taxar o Pix como meio de pagamento, e a direita em momento algum disse isso. Né? Sim. O que nós estávamos dizendo, como toda a população, é que a tributação ia ser da renda, evidentemente, que o Pix era um meio de fiscalização para tributar a renda, né? Sim. E não a taxação do Pix enquanto meio de pagamento, né? Como era a extinta CPMF aí. Aí teve aquele vídeo do Nicolas, né, que quebrou todos os recordes globais aí no Instagram, né? E Sim. O governo Lula saiu derrotado disso, acusando o Nicolas de fake news e revogando a instrução normativa da Receita, né? Ou seja, se era mentira, não precisava ter revogado. Acusou o golpe. Então, assim, o governo Lula, assim, tá passando por uma série de atrapalhadas, né? Uma em cima da outra. Aí o dólar bateu 6,30, né? Aquela tragédia que a gente viu, né? Aquele pico lá. A taxa de juros batendo 15% ao ano. O Banco Central tem que aumentar os juros. Toda a reunião do Comitê de Política Monetária tem que aumentar os juros. IPCA mais 7,30, hoje deve estar 7,30 aí, vou pedir até para o nosso editor colocar aí a foto do site do Tesouro aí. Para quem não entende, essas taxas, elas são nível impeachment da Dilma, tá? Então, assim, realmente o Brasil está num prelúdio de dominância fiscal aí, entrando a dívida pública, né, o pagamento de juros da dívida já está se sobrepondo a todos os demais gastos do Tesouro Nacional, né? Isso se chama dominância fiscal, né? Quando isso acontece, é o que aconteceu com a Argentina, com a Turquia, uma série de países aí que enfim, entraram numa crise e até hoje não saíram, né? Na Argentina precisou entrar um anarcocapitalista para conseguir equilibrar as contas públicas. Agora eu te pergunto, Bruno, qual a probabilidade de um anarcocapitalista assumir o Brasil e conseguir implementar as medidas do Milei aqui no Brasil com o Supremo Tribunal Federal que a gente tem? Não, aqui o sistema ele está concretado. Aqui eu não vejo a menor possibilidade. Ou é sistema ou não entra. Né? Pois é. Como nós vimos agora na eleição da Câmara e do Senado. Perfeito. A gente pode fazer até um vídeo próprio sobre isso, né? Hugo Mota e Alcolumbre, mais uma vez o Alcolumbre no Senado, né? Mais uma vez.
É o eterno dia da marmota o Brasil, né? É o looping, né? Fica repetindo o pesadelo. Sim. Pô, a gente tá com o PT até hoje governando a gente, né? Então, então esse tweet do Lula aí, ele não tem o menor cabimento, né? Como todas as manifestações dele, do governo petista aí. É evidente que a inflação disparou no governo Lula, tá? As coisas, todos os itens de cesta básica, de alimento, etc., estão todos mais caros, isso é público e notório. E a gente também tem que lembrar que o IPCA, né, o índice de preço do consumidor aí, ele não tá, ele não reflete a realidade, né, o IPCA, né? A gente tem lá o Pockmann, lá, como presidente do IBGE lá, né, que divulga o IPCA, e uma série de funcionários do próprio IBGE se manifestaram contra ele, até pedi para o nosso editor colocar essa notícia aí, o que prejudica muito a credibilidade do próprio IBGE, e a credibilidade desses dados aí, que são dados que deveriam ser dados, né, oficiais, transparentes e equidistantes, né, que não deveriam sofrer interferência política ou de viés ideológico, etc., porque são dados que, enfim, coordenam alguns setores da economia e que, portanto, sem maquiados, prejudicarão aí uma série de atividades econômicas. Tivemos também uma outra fala do presidente Lula, que diz que o Trump ele só faz bravata, né? E que ele não pode ficar ameaçando o mundo inteiro. Primeiro que Trump não está ameaçando, né? Ele está colocando em ordem o país dele, que os democratas, diz a esquerda, praticamente destruíram, né? Que é o que Lula está fazendo aqui também. Então ele está reajustando, né, as contas dos Estados Unidos também, entre outras políticas externas. Né? Trump está reequilibrando, né, as forças globais, né? Os Estados Unidos ele ficou, né, passou por um período aí de 4 anos, enfim, a revelia do que estava acontecendo no mundo, né? Exceto pela guerra na Ucrânia, né, que o Partido Democrata forneceu armas e armas aí pro Zelensky, né, para se defender da Rússia. A OTAN, né, no caso. Né? E hoje mesmo ele se manifestou em relação à faixa de Gaza, né? E aí toda a mídia global está dizendo que ele quer fazer uma limpeza étnica na região, que ele quer exterminar o povo palestino, né? Já aqueles hiperbolismos, né? Aqueles exageros midiáticos já começam a pipocar, né? Aqui e ali, né? O Trump é né? Que é o cara do bigodinho, que ele quer exterminar o povo. E, na verdade, o que ele propôs, né, de fato, né, de medida concreta, é a reconstrução da faixa de Gaza, porque, enfim, o que tem na faixa de Gaza? Escombro. Não tem mais nada na faixa de Gaza. Não dá para uma população viver naquele lugar, porque não tem nada ali, né? Não sobrou nada. E o que ele propõe é que os Estados Unidos reconstruam aquele lugar e promova a liberdade naquele lugar, né? Que aquele lugar fique livre de terroristas, né? Como o Hamas, por exemplo. Né? Aliás, o Hamas deveria, né, ser aniquilado, né? Essa é a grande verdade. E agora o Netanyahu encontrou um grande parceiro na Casa Branca, que é o Trump, e eu torço muito para que tudo dê certo e que a paz no Oriente Médio retorne, mas para isso, né, para haver a paz, é necessário que esses grupos terroristas sejam extintos. Né? E aí vamos torcer para que o Trump seja abençoado aí nas medidas e que fortaleça o Ocidente novamente e todos aqueles que comungam com a democracia, a liberdade e a paz. Um abraço a todos. Um grande abraço.